Shalom, shalom a todos, meus queridos, tudo bem com vocês? Peço desculpas que eu queria ter feito uma live como tradicionalmente, mas por questões técnicas, dá pra ver que eu tô até sem cenário. Aqui eu tô sendo obrigado a gravar o vídeo, mas espero que chegue essa paraxá que a gente vai estudar até o coração. Deixa eu ajeitar minha câmera aqui. E que realmente seja muito proveitosa para essa semana que se inicia, né? Estamos hoje na segunda paraxá do livro de Devarim, Parashat Vayetchanan, que significa algo como supliquei, rezei, supliquei. Mas diz que na verdade não foi uma reza, foi uma súplica. A súplica de quem? De Moisés. Moisés, que soube que tinha sido, entre aspas, castigado pelo Eterno de não entrar na Terra Prometida, ele disse que ele, naquele tempo que ele rezou e suplicou a Deus. Os sábios falam que foram 515 vezes. Se ele rezasse mais uma, o Eterno faria com que ele entrasse. Só que o Eterno chega para ele e fala assim: basta, não toca mais nesse assunto. Moisés fala que Deus falou de forma até que irada. Claro que o Eterno, ele é Deus, tudo isso é uma metáfora, né? O Deus não se ira necessariamente porque ele não é ser humano, mas digamos que ele sentiu esse basta vindo do rigor de Deus, que é energia de Gevurah, de restrição. E o Eterno tinha seus motivos, que a gente não vai discutir hoje, tem vários motivos que os sábios explicam para isso, mas uma coisa me chamou a atenção. Esses dias eu estava vendo um meme, eu vejo memes também, sou normal. E um meme interessante do Messi, jogador Messi, né, acho que todos conhecem. Ele estava, acho que no estádio de futebol, alguma coisa, sentado, e os filhos dele vieram pedir para ele dinheiro para comprar, acho que Coca-Cola. E o meme é engraçado que ele vira para os meninos e fala assim: para de me pedir as coisas, não tenho dinheiro, e tem sopa em casa. Interessante, peraí. Até então o pai virar para o filho e falar: para de me pedir as coisas, ok. Não tenho dinheiro. O Messi é multimilionário, se não bilionário. Que ele quis dizer que naquele momento ele não tinha dinheiro em espécie ou não ia disponibilizar dinheiro para aquilo que os filhos queriam. Normal, todo pai faz isso, toda mãe faz isso, né? O famoso na volta a gente compra. Nesse caso o Messi já foi direto, não teve nem na volta a gente compra. E aí a terceira fala dela que chama atenção: tem sopa em casa. Peraí. O Messi, multimilionário, falando para os filhos que não tem dinheiro para eles pararem de ficar pedindo as coisas e que tem sopa em casa. Ou seja, vai chegar em casa e vai jantar. Eu achei isso sensacional, porque ao ler a Parashá de Vayetchanan, ao estudá-la, foi mais ou menos isso que Deus fez com Moisés. Tipo assim: olha, não me peça mais, não vou te dar, entre aspas, não tenho dinheiro, não que não tem. O Eterno vai fazer aquilo, e o famoso tem sopa em casa. Você não vai entrar na Terra Prometida, mas você vai subir e vai olhar toda a Terra Prometida. E esse olhar a Terra Prometida não é apenas Moisés ficar contemplando, tadinho, babando ali por uma terra que ele não vai alcançar. Não, ele vê quem era Moisés. Lembra que a gente está em Devarim. Devarim começam as palavras de Moisés. As palavras de Moisés, Moisés era gago. E agora o livro de Devarim inteiro é um discurso de Moisés, explicando novamente toda a Torá, encorajando o povo. Ou seja, olha a mudança de vida que Moisés teve ao longo da trajetória dele. E ele olhar a Terra Prometida é tipo assim: olha tudo que você conquistou, tudo que você conseguiu, olha o que os teus filhos e filhos espirituais vão herdar. Em 2026 vai ter gente falando de você. É mais ou menos assim, como quando o Messi fala, e a paraxá não é sobre o Messi, tá? Pelo amor de Deus. Mas quando ele fala tem sopa em casa, eu falei: interessante, porque um cara multimilionário está falando: olha, tem sopa em casa, tem comida feita. Ou seja, vamos ser gratos por aquilo que a gente tem. Porque, como diz um filósofo que agora esqueci o nome, a vida, o eterno desejar e o tédio de possuir. Às vezes a gente fica no tédio de coisas que a gente possui: ah, não tenho nada, não tenho nada, não tenho nada, eu quero. E Deus vai falar, tem horas pra gente, por motivos dele, que nem sempre o eterno vai nos explicar. Ele vai falar: não, para de me pedir que eu não vou te dar. Tem sopa em casa, ou seja grato pelo que você tem. Mas é interessante a paraxá que logo depois Moisés começa a falar com o povo tal, sobre não cair na idolatria, etc., que o povo se perderia, e ele fala: lembre da experiência que vocês tiveram no Monte Sinai, etc. E aí ele cita os 10 mandamentos, os 10 ditos, da Torá. E outra coisa que chama atenção novamente:
Quando Deus dá o primeiro dito dele, o primeiro pronunciamento do Eterno, o Eterno ele faz uma autoapresentação. Ele não fala assim, eu sou Deus que criou o céu, a terra, o universo, o tempo e todas as grandezas que vocês conhecem e não conhecem. Eu criei o Jardim do Éden, eu criei Adão, eu criei vocês, eu criei o átomo. Deus não fez nenhum discurso, entre aspas, com essa magnitude. Mas o discurso de Deus é o mais poderoso que o Eterno poderia fazer para nós. Ele fala assim, eu sou o Eterno, ok? Teu Deus. Ou seja, tudo que ele criou a gente já sabe. Tudo que o Eterno faz. O tamanho do Eterno. A gente tem alguma ideia de tentar mensurar a grandeza do Eterno. Apesar de ser impossível. Só que o Eterno coloca ele como um Deus pessoal nosso. Eu sou o Eterno, teu Deus. Ok, só isso já era suficiente. Ele fala que te tirei da casa do Egito, da casa da servidão. Ou, em outras traduções, da casa de escravos. Então nós precisamos entender o seguinte, segundo essa paraxá. Primeiro, Deus não vai dar tudo o que a gente quer. Ponto. Tem vezes que ele vai falar, não, basta e chega. Não toca mais nesse assunto. Ah, mas Deus não me explicou para vocês entenderem. Tem coisa que você não vai entender. Deus vai falar não e pronto. E ele fala, só que lembre-se que eu sou o teu Deus, que tirou da onde? Da terra do Egito. Da terra da escravidão. Você era um escravo, eu fui lá. E ele fala que Deus é esse que vai, toma um povo para si, não no meio das nações, mas no meio de outra nação, faz prodígios, maravilhas e leva para o lugar onde vocês estão chegando agora. Ou seja, esse é o nosso Deus, é um Deus pessoal. E aí uma coisa interessante que chama atenção, porque nessa paraxá eu contei pelo menos 3, mas deve ser umas 4 vezes, que a Torá, nessa paraxá, faz questão de falar que o Eterno apareceu no meio do fogo, que a voz surgiu e saiu pelo meio do fogo, e fala do meio do fogo. Então, essa ideia de que a voz do Eterno veio do meio do fogo. O que é interessante? Nós temos basicamente 4 elementos principais, né, que estão ligados ao tetagrama, que é o nome, um dos nomes sagrados do Eterno, o nome de misericórdia. Yud, Ke, Vav, Kei, o famoso Revaiá. O primeiro elemento, que é a letra Yud, nome do Eterno, a primeira letra é o elemento fogo. A segunda letra, que é a primeira Rei, é o elemento ar. A Vav, que é a terceira letra, é o elemento água. E a última Rei é o elemento terra. Então nós temos fogo, ar, água e terra. Por que a paraxá, eu sempre falo para a gente prestar atenção na paraxá, no texto, o texto às vezes provoca a gente a se atentar a alguma coisa quando ele começa a repetir. Por que ele tem que ser redundante, repetir? Falei do meio do fogo, falei do meio do fogo. Justamente isso. Porque essa Yud no nome do Eterno, ela está ligada a Sefirá de Hormá. O que é Hormá? É traduzido como sabedoria, mas não é sabedoria no termo humano como a gente conhece. Uma pessoa super sábia, estudou em Harvard, não é isso. A sabedoria é algo espiritual que vem da intuição que o Eterno nos dá e é quando você tem aquele lampejo. A Kabbalah fala que essa é a figura do relâmpago. Sabe um relâmpago? Bum, acabou, já foi. Naquele relâmpago tudo se ilumina por alguns milésimos de segundos. Eu já tive a experiência de estar no meio do mar, né? Uma vez que eu trabalhei embarcado, e eu vi uma tempestade no meio do mar, era impressionante. Dava um relâmpago, estava tudo escuro, de noite, sei lá, 1h da manhã. Quando batia o relâmpago, se você viu o mar inteiro iluminado. Então, Hormá é esse relâmpago que vem da parte do Eterno. Como que funciona? Você quer às vezes alguma coisa e você pede para o Eterno. O Eterno pode falar sim, pode falar não. Mas às vezes quando ele fala o sim, nas vezes que ele fala o sim, esse sim pode vir como relâmpago. Por isso que a voz veio do meio do fogo, do elemento fogo. Por que o elemento fogo que está ali? O elemento fogo representa justamente Hormá. É como se você pedisse, Deus, me dá dinheiro que eu preciso pagar uma conta. O que a gente espera? Que caia um dinheiro na nossa conta, que alguém bata na nossa porta e ofereça ajuda, que a gente comente com um amigo, não, peraí que eu resolvo, pega aqui. A gente sempre espera alguma coisa meio que extraordinária, assim, milagrosa. Sendo que, perdão, a tosse ainda está aqui. Sendo que essa paraxá, ela dá um detalhe pra gente. Deus fala no meio do fogo. O fogo é a Yud é o relâmpago, é o lampejo, é a sabedoria.
Então o que vai acontecer? Você pede algo para Deus e o sim de Deus, quando ele vem, ou mesmo não, quando ele vem nesse relâmpago. É uma ideia do nada que surge. E sabe aquela coisa que você fala, e se eu fizer outra coisa, você fica assim, e se... Esse momento de relâmpago é a voz do Eterno falando com você. Ah, Adriano, e se não for a voz do Eterno, se for a voz do Yetzirah, nós temos um pequeno detalhe para a gente saber. Toda a voz do Eterno vai estar dizendo, eu sou o Eterno teu Deus. Ou seja, não ache que é alguma coisa impossível, que eu não sou o Deus do outro, eu sou teu Deus. Então, papo reto, eu e você. E segundo, o Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Da casa de escravos. Então, nenhuma resposta de Deus vai vir da parte de Deus, nesse relâmpago da Yud, da Hormá, se vier com o contexto de escravidão. Se vier com o contexto de voltar ao Egito. Mas e se eu voltar para o meu antigo emprego? E se eu for lá e de novo, não deveria ter saído, não deveria ter feito? E se eu voltar atrás? Isso não é a voz do Eterno. A voz do Eterno vem no relâmpago, o elemento fogo, que é Yud, que é Hormá, que é o lampejo, que é uma ideia que vem. E essa ideia, ela vai passar depois pela primeira Rê, que é Biná. Biná é o entendimento, você começa a entender, uau, se vê a cena. Aí depois você entende aquela cena como tem que ser feito. Vai vir depois para Vav, que é Zeir, Ampim, Hesg, Varat, Feret, Nesjod e Esod. As três Sefirotes, primeiro a gente já sabe, Hesg, Varat, Feret, são emocionais. E as outras três inferiores, Netzach, Od e Esod, são comportamentais. Você tem um lampejo, aquele lampejo te dá até um frio na barriga, porque você fala, não, isso é muito grande. Se eu fizer isso, eu vou estourar a boca do balão. Meu Deus, que... Você fica maravilhado. Você fica maravilhado. Essa voz do Eterno falando no meio do fogo. A voz do Yetzirah é que te dá medo. O Yetzirah se alimenta de medo e dúvida. Os principais elementos do Yetzirah é medo e dúvida. E produz o quê? Sentimento de fracasso, de voltar ao passado onde você não deveria ter saído. Vamos voltar para o Egito, lá tinha os peixes de graça. Essa voz do Yetzirah, essa é a ideia do Yetzirah. A do Eterno é um lampejo, te dá um frio na barriga que fala, nossa, mas isso é muito grande. E agora? Mas você quer, você deseja. Aí vem para o teu entendimento, você começa a planejar. Teu coração palpita, já começa a pensar naquilo o dia inteiro, até chegar uma rua que você começa a agir do mundo de Asiá, e a energia ela vem até alcançar. Como que Deus te respondeu? Com uma ideia. Nem sempre o Eterno vai te dar um sonho, alguém vai encontrar você na rua, ou não sei o que, vai te dar aquilo que você quer. Não, normalmente o Eterno vai usar os meios físicos que nós temos, ideia, trabalho, que o problema não é trabalhar, é você trabalhar na coisa errada. O problema não são as pessoas, o problema são as pessoas erradas. Então o Eterno sempre tem essa questão. Vet Hanan, eu sou o Eterno teu Deus, que te fala não, que te fala sim, mas quando te falo no meio do fogo. Até o não do Eterno, quando vem no meio do fogo, você entende que não é para ser. Teu coração entende que não é para ser, tua mente entende que não é para ser, você pode querer lutar contra. Porque depois você vai ficar pensando dar espaço para Yetzirah, como todos nós damos, não é você, sou eu, né? Tô falando de mim. E você acaba trocando os pés pelas mãos e quando der errado você fala, eu sabia que não era para ter feito. Porque o Eterno sempre responde com sim, com não. E aí, finalizando, é interessante que o tetragrama, isso é só um adendo, né? Eu nem ia falar sobre isso, mas colocar um adendo. O tetragrama tem a Yud, que é o fogo, o relâmpago. Nós temos a primeira Rê. A primeira Rê é o ar. O que é o ar? Ele espalha. Você viaja, positivamente viaja e pensa, porque você e não sei o que. Tá ótimo você viajar, tá ótimo. Quem sou eu para dizer o contrário? Quem me conhece sabe que eu viajo um monte. Só que a Rê do nome do Eterno, Yud Kei Vav Kei, essa primeira Rê, ela não é maior e nem é menor do que a segunda Rê. Lembra que a primeira Rê é o ar, Yud, fogo, Rei, ar, Vav, a água, que é Zelampinha, emoções e comportamentos internos. E depois vem para a segunda Rê, que é o mundo da ação, que é o elemento terra.
Se você tiver a primeira Rê muito maior do que o mundo da ação, a coisa não combina. Tem que ter esse equilíbrio. Por isso que a primeira Rê, ela é o alimento ligado a Biná. Biná é você pegar aquela ideia do relâmpago e condensar no tamanho que te caiba. Não adianta uma ideia mirabolante. Uma ideia mirabolante, ok, ela exige uma segunda Rê, que é o elemento terra, mirabolante também. Então aquela minha Rê, que é a ideia que o Eterno me deu, que ele falou na Yud, que é o fogo, que é o relâmpago, a voz do Eterno, quando chega nessa Rê aí, que é Biná, eu começo a entender, e quando passo pela Sefirá da Vav, pela letra Vav, que vem Hesed, eu vou olhar a expansão, Gevurá, a restrição, eu começo a dar tamanho para aquilo. Para que quando chegue no mundo da ação, eu consiga executar aquilo que realmente estou pensando. Então o Eterno, ele é perfeito. O Eterno nos dá a resposta perfeita, te dá um relâmpago, você enxerga, assim como Moisés subiu, e subir é Yud, porque a Yud é a letra que fica superior, ela fica flutuando. Então esse subir de Moisés à montanha e olhar, isso é o elemento de Hormá, isso é a voz do Eterno falando no meio do fogo. Uau, olha tudo que eu alcancei, olha tudo que eu poderia alcançar, mas que eu vou alcançar através da minha prole, dos meus filhos, físicos e espirituais, que era o caso de Moisés. Então essa visão, ela precisa ser depois encaixada na ação. Preciso dar tamanho para ela, para que a ação, a primeira Rê e a segunda Rê tenham o mesmo tamanho. Acho que deu para entender, né? Então, meus queridos, era isso que eu tinha para hoje. Para Parashat Va'et-Hanan. Tem horas que a gente pede, tem horas que a gente suplica. E detalhe, precisamos pedir, precisamos às vezes suplicar para o Eterno. Mas precisamos entender quando o Eterno fala não. E quando o Eterno fala sim, possa ser que você tenha um grande desafio, porque o sim de Deus, ele nunca vai ser algo baseado na mediocridade. E todo lampejo que vier na tua mente, que tem a ver com voltar ao Egito, cometer idolatrias, Deus nos livre, voltar para casa da servidão, é do Yetzirah. Baruch Hashem, meus queridos, Shavuot Tov a todos, boa semana a todos, espero que vocês internalizem essa ideia, que eu também vou internalizar durante a semana, e que o Eterno nos abençoe mais e mais. Shalom.